aqui, nosso bate-papo, por esse meio de comunicação que é hoje ilimitado, né? Vai longe, vai até o mundo, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu sou um jovem, 56 anos, jovem, desbravador, de histórias que a gente vem construindo, né? E cidadão pedreirense, nasci em Pedreiras, moro em Pedreiras até hoje, no Alto São Raimundo, número 3, Boiada, né? E nessa caminhada eu construí história de amizades, ou seja, a gente vem trilhando degrau por degrau até chegar onde a gente está hoje, né? Desenvolvendo um trabalho solidário, benefício ao povo, né? E também tive algumas experiências, né? Como você deixou aqui aberto antes, desenvolvimento profissionais, administrativo, né? Eu fui gerente do Armazém Alencar, Armazém Fortaleza, que hoje não existe mais. Fui gerente, comecei aqui, depois fui para Santa Inês e terminei em São Luís. E depois retornei para Pedreiras, né? Assumi a direção da TV Atenas Band, né? E depois recebi um convite para gerenciar o departamento de vendas da SP Pneus, onde tive uma experiência lá muito gratificante e também de sucesso. Depois aí eu trilhei pela política, né? Participei de 2 processos eleitorais já, e aí vou caminhando nessa linha até agora. Beleza, tá aí um breve histórico da vida do Antônio do Terço, homem de muita visão, não é à toa que se projeta cada vez mais dentro da organização da cidade, dentro do trabalho e do desenvolvimento. Eu vou começar por uma área que nos é peculiar, que é a comunicação. Nós estávamos falando há alguns minutos atrás sobre a força desse instrumento aqui, da tecnologia do celular nas mãos das pessoas. Antônio, como é que você vê a comunicação hoje, uma vez que você já foi também gestor da TV Atenas, que foi uma das primeiras TV do interior do Brasil a ter personalidade própria? Personalidade própria. Nós recebemos aqui a afiliada da Bandeirante, né? TV Atenas. Mas é o seguinte, nada como hoje, porque era um tempo assim de muita dificuldade de atraso. A gente tinha que correr atrás para fazer acontecer, então a gente ficava patinando no tempo. E a gente tentou avançar com esse projeto para que ela se tornasse além do tempo que nós estávamos lá. Você falou do celular hoje, de uma ferramenta essencial para a nossa vida. Hoje você faz tudo, como você disse, até a questão de saúde a gente trata por a ferramenta celular, né? Que eu estou falando que é a mais popular do celular, porque você hoje, cada cidadã hoje tem um aparelho desse em mão, entendeu? Isso é essencial para a nossa vida. Hoje você paga as contas pelo celular, você faz reuniões, videoconferência, que eu já fiz demais assim, pelo um simples celular. Você apresenta um programa, como qualquer um que você queira, através de um celular, como também você registra um fato importante no momento ali que acontece. Você vai passando numa via pública, está acontecendo algo, você registra, já joga nas redes sociais e aí viraliza. Em poucos segundos, o mundo já é conhecedor daquele ato que está acontecendo ali na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Isso é muito importante. Antônio, ainda nesse conceito da comunicação, Elon Musk está fazendo uma revolução no mundo. E esta semana ele disponibilizou a ciência a possibilidade de começar a criar, e na verdade a possibilidade não, ele já criou o chip que vai desenvolver a saúde, que vai melhorar a vida de todo mundo e ao mesmo tempo nos torna, vamos dizer assim, escravos. Sim. Porque vamos ser monitorados agora realmente por um chip no cérebro. Então, como homem de comunicação, você acha que os avanços estão além do que é para ser ou é isso mesmo? Olha, a tecnologia hoje está avançando muito rápido, né? Chegando a um ponto até de assustar. E é assustador esse avanço às vezes, né? Por exemplo,
diversas discussões hoje surgem sobre esse chip que está sendo estudado, criado para que seja implantado nas pessoas. Ou seja, hoje você chega numa repartição para você se apresentar, você coloca um documento. Com esse chip do nosso conhecimento já não vai precisar mais, entendeu? Só com a sua digital já vai aparecer todos os seus dados, né? Então, isso há uma controvérsia ainda de pessoas que aceita e outros não aceitam, né? Surgem muitos comentários, até maldosos, que é o chip do fim do mundo, do fim do mundo, exatamente. E isso gera um certo desconforto em muita gente, né? Então, temos que ver até que ponto a tecnologia, o avançar dela, é para benefício ou malefício do ser humano, né? Isso ainda precisa de estudo, de conversas, exatamente que coloque para as pessoas o benefício real desse chip e o que venha beneficiar no desenvolvimento assim, desse chip, né? Bom, a verdade é que o chip já está disponível, já existem milhares de pessoas na Terra andando com esses instrumentos, inclusive aqui no Brasil, que também está entre as 10 maiores potências do planeta. Isso é a tecnologia, isso é o desenvolvimento. Eu estou falando com o Antônio do Terço nessa entrevista. Por que eu citei? Porque o Antônio do Terço tem na sua história, no breve histórico que ele mesmo relatou, o conhecimento dos negócios, o conhecimento da tecnologia e o político, que é talvez aqui o momento que todo mundo está mais aguardando. Mas enquanto a gente prepara para chegar nesse ponto, nós vamos falando do desenvolvimento de nossa região. O Médio Mearim, a região do Médio Mearim, composta por 35 cidades, e o Grande Mearim, que são 66, se não falha a memória, cidades, hoje ele é destaque. Dizem até algumas pessoas que o Maranhão desenvolvido está aqui. A outra parte ainda é subdesenvolvida, apesar da gente ser considerado um dos estados mais pobres da nação. Como é que você vê essa mistura toda, Antônio? A sua visão referencial. Meu nobre, Pedreiras hoje e região do Médio Mearim, como você citou, é um desenvolvimento que supre a necessidade, às vezes, de um centro maior que nós temos aqui. Por exemplo, Pedreiras hoje, eu acho que está entre a 4ª ou 5ª cidade maior em desenvolvimento do estado. Ou seja, primeiro São Luís, depois Imperatriz, terceiro Balsas, que é o agronegócio lá permeia muito, muito forte, porque lá vieram os gaúchos e investiram muito, muito pesado lá, né? Então a questão da soja lá colocou ela no 3º patamar. Eu acredito que Caxias e depois Pedreiras. Pedreiras hoje vem no desenvolvimento muito bom. Ou seja, a gente já teve Pedreiras no topo do desenvolvimento do Maranhão. Ou seja, em tecnologia, também como na ciência e na saúde. É do nosso conhecimento, Temístocles, que Pedreiras já foi avançado na questão da saúde em grandes cirurgias. Ou seja, hoje a gente está tentando buscar o que foi de bom lá para ser implantado de novo, né? Mas assim, eu vejo que Pedreiras, além do avanço que já caminha para o maior avanço, ainda está deixando a desejar na questão de produção. Seria bom nós voltarmos nosso olhar também para a produção, ou seja, precisa de um olhar carinhoso dos nossos administradores, deputados, e assim ver com bons olhos essa terra fértil que nós temos aqui no Médio Mearim. Eu tive uma experiência agora, já tomando um pouco da questão do meu caminhar político, como gestor do Estado, onde a minha regional era 9 cidades. Eu visitei todas, visitei várias vezes, e eu fomentava muito isso, essa questão do crescimento de produção nas regionais, nas cidades que eram compostas assim a minha regional. E vejo assim, com bons olhos, esse setor que vai chegar nas cidades do Médio Mearim
com essa implementação de produção. Bom, você que está assistindo a nossa entrevista com Antônio do Terço, observa que ao fundo você vê a nossa cidade, um voo panorâmico, nas imagens panorâmicas, que é para você se sentir parte do programa. Onde você estiver, nos 4 cantos da cidade, incluindo aqui Trizidera do Vale de forma mais direta, além do Médio Mearim, você pode acompanhar e pode também depois ver essa entrevista no nosso canal no YouTube, que é o Vozes do Médio Mearim. Para você acessar, vai lá na barra de rolagem, bota @Vozes do Médio Mearim, clica, se inscreve e pode ver ao vivo. Caso você esteja no Instagram, nesse momento, você pode também assistir ao vivo, através do @Vozes do Mearim. E pode ainda, se quiser, tecnologicamente falando, entrar no nosso site www.vmm.tv.br. Esses são os nossos canais diretos de comunicação com você. Estou conversando com Antônio do Terço. Ele é um homem de visão georreferencial e política. E nós vamos voltar no próximo bloco para falar de desenvolvimento e, em seguida, política em Pedreiras. Até já. Oração do Horto dos Milagres. Meu Jesus, meu Senhor, em Ti depositei minha confiança. O Senhor sabe de tudo. Pai e Senhor do Universo, Tu és o Rei dos Reis, que faz o paralítico andar, ao morto reviver, ao leproso sarar. Senhor, eu preciso de um milagre que só vós pode consagrar em minha vida. Eu vos peço agora, escutai meu humilde pedido. Faça com que eu consiga alcançar esta graça e com muita gratidão e alegria, desde agora e para sempre, aqui no Horto dos Milagres ou onde eu estiver, em nome da minha família, eu te agradeço, meu Senhor. Amém. Olá, tudo bem? Eu tenho uma ótima notícia para você. Consórcio Kaczynski. O Brasil inteiro atua com esse trabalho do Consórcio Kaczynski. E se você é gerente de equipes, é gerente de vendas, nós estamos dando-lhes uma oportunidade de trabalho, um ótimo salário e ainda apoio logístico. Ligue ou mande o WhatsApp para o número que você está vendo aqui e venha trabalhar conosco. Uma excelente oportunidade de trabalho. Consórcio Kaczynski, realizando o sonho de muita gente. Para você que sonha em viver aquela vida de campo com toda tranquilidade e paz, queremos dizer para vocês que o Chacreamento Santa Isabel tem ótimos hectares para você. Você vai encontrar lotes maravilhosos com aquele tamanho que você sempre procurou e sonhou. Temos lotes com 3 hectares, assim como esse, que possui 3 açudes. Então você, que sonha em possuir aquela chácara tão sonhada, vem pra cá porque nós estamos nos nossos últimos lotes. Chacreamento Santa Isabel, realizando seu sonho de vida no campo.
Olá, tudo bem? Eu tenho uma notícia sensacional para você este ano. O consórcio Kazinski já está em Pedreiras e região. E nós temos uma grande promoção para você que quer adquirir sua moto pagando menos de R$200 por mês. É o Premia Mais da Kazinski. Você faz a sua inscrição, você entra no nosso consórcio e concorre ainda a R$30 mil. Veja bem, você paga só R$200 por mês, menos de 200, pega uma carta de crédito nesse valor de R$20 mil, compra a sua moto e pode ganhar R$30 mil. Só o consórcio Kazinski de Pedreiras e região faz isso para você. Vem para nossa loja no endereço aqui abaixo ou entre em contato nesse telefone e vamos ser felizes! Volta. Nesse momento são 9 horas e 43 minutos. Esta é a VMM, Vozes do Médio Mearim. Nós estamos sediados em Pedreiras, numa das cidades mais bonitas do Brasil, numa das cidades mais evoluídas de um povo empreendedor. Mas também temos nossos amigos que empreendem em outras cidades. Eu quero mandar um abraço aqui para a minha amiga Meire, lá na cidade de Bacabal. A Meire da Exata Consórcios, e nós estamos aí buscando uma parceria para agregar as duas empresas. Consórcio é muito mais do que um negócio, é a junção de pessoas em busca de conquistar um sonho, em busca de um imóvel, ou até de um serviço geral, de um serviço de cirurgia, e para isso nós estamos buscando a parceria. Alô, Meire, lá em Bacabal. A Meire está situada bem em frente à Caixa Econômica. Se você quiser bater um papo com ela lá, está lá. É concorrente, mas é amiga, e a gente vai fazer a parceria, porque eu acredito que todo mundo tem algo que pode fazer para ajudar o próximo. E é assim que o mundo caminha e caminhará. Ao meu lado, Antônio do Terço. Antônio do Terço, no ano passado, ele estava à frente de um cargo do governo estadual, que era a questão vamos dizer assim, para ser mais direto, das parcerias, dos diálogos com as lideranças para poder conhecer os problemas, as soluções da nossa região no governo, para o governo Carlos Brandão. Antônio, como é que foi essa experiência? Você hoje já está galgando outra função também, advinda da política, né? Vamos falar dessa primeira. Como foi que aconteceu? O que representava ela? O que representa, aliás? Amigo, só pegando esse gancho aí, consórcio é consolidar sonho, né? E aí você que tem um sonho, né? Deixa eu lhe dizer, eu sou grato a algumas pessoas que passaram por o meu caminho, meu raio de visão que a gente teve encontro, né? E me deu a oportunidade de estar à frente de uma secretaria tão importante, que era a SECAP, Secretaria de Articulação Política da Regional de Pedreiras, né? Que foi o meu amigo, que a gente chama assim, nosso companheiro, Flávio Dino, né? Também o companheiro Márcio Gerri, que a gente é do mesmo partido, PCdoB. E ele tem um olhar diferente de questão de pessoas. Por exemplo, hoje só assume um cargo, entre aspas, só assume um cargo importante quem tem padrinho político, quem é filho de político ou que se fez alguma coisa na política que se destacou a nível alto, certo? E ele tem um olhar diferente nesse sentido, porque ele olhou a gente como uma pessoa que caminhava aqui embaixo
e que achou importante o nosso trabalho já desenvolvido de base. Por isso que ele me convidou para assumir a superintendência da Regional de Pedreiras, onde era composta por 9 cidades. Era de Lima Campos até São Raimundo da Cabezerra. Eu, passando por essas cidades, na questão de, como disse você, articulador de conversas entre prefeitos, secretários, vereadores e lideranças políticas, eu agi diferente também do normal. Ou seja, eu vi as necessidades de cada localidade, fazia relatório e encaminhava para o secretário da pasta, e assim a gente resolvia muitas coisas. Por exemplo, a SECAP é uma secretaria que ela tinha veias em todas as secretarias do Estado. A CECID, a CINFRA, a Educação e demais outras secretarias. Ou seja, a gente tinha um trâmite livre com todos os secretários e todas as secretarias. Por exemplo, nós tínhamos 4 MAs componentes dessas 9 cidades. O que eu vi? O abandono total dessas MAs, porque não tinha pessoa que olhava direto, fazia um relatório, fotografava e mandava para o secretário. Para você ter uma ideia, o primeiro relatório que eu mandei para a CINFRA, para a doutora Raimunda, que é adjunta do doutor Aparício, ela disse: Antônio, nunca me chegou assim um relatório tão detalhado como chegou aqui em minhas mãos. E imediatamente, ela da minha frente contactou a empresa responsável pela manutenção da MA 381, que é essa aqui de João do Vale, né? Até Joselândia, e da 022, que é aquela do Cariri até São Raimundo da Cabezerra, São Roberto, que era mais atingida, né? E automaticamente ela na minha frente ligou para o chefe da empresa e ordenou que imediatamente mandasse gente lá olhar e fazer de imediato a recuperação. E assim foi sucedendo durante toda a minha gestão. Ou seja, onde tinha uma obra, eu tinha que fiscalizar, onde tinha uma reforma, eu tinha que estar presente. E assim a gente trilhou esse meu passar de lá 2 anos e pouco, né? Como me abriu portas para os secretários lá hoje no Estado, que eu chego adentro todas as secretarias e me atendem como pessoa que eu assim fiz assim o meu caminho. Ou seja, eu saí hoje do Estado, mas deixei as portas abertas, não travei nenhuma porta para chegar, adentrar e falar do que eu preciso, do que eu vá desenvolver lá naquela secretaria. Antônio do Terço, você com essa visão holística das cidades, desse polo regional, quais são os principais problemas que ainda temos, apesar dos seus esforços, do governador Carlos Brandão, do ministro, e em breve Flávio Dino estará. Acho que esses dias, né, 4 dias parece, está para assumir, né? Está assumindo. Está assumindo. Quais são os principais problemas da nossa região? Os principais problemas da nossa região é exatamente um ponto que eu toquei aqui, que é o principal, que é a malha-via de nossas MAs. Ou seja, foi deixado de lado, depois que eu saí, foi deixado de lado. Então está muito precária a situação das nossas MAs. Nós temos problema ainda de abastecimento de água, não só em Pedreiras, mas todas as cidades que a gente, da nossa regional aqui do Médio Mirim. E isso precisa de um olhar carinhoso, um olhar diferenciado para os nossos administradores do Estado, porque hoje o abastecimento de água é pelo Estado. Não adianta o gestor municipal ter uma boa intenção de fazer, que não vai fazer. Ele tem que buscar, através do Estado, meios que se faça acontecer. Nós temos hoje uma luz que se acendeu, que se acende para os nossos municípios, para os nossos gestores. Está aí a via, de fato, para acontecer. O PAC 2. O PAC 2 foi destinado para o Maranhão 94 milhões somente para suprir essa necessidade. Das rodovias? De saneamento. 94 para o Estado e 47 milhões somente para o saneamento básico.
Ou seja, entra água, esgoto e etc, né? Nessa linha. Então, cabe a você cadastrar seu município pelo PAC 2, PAC de aceleração, né? E exatamente, nós vamos, ou seja, o governo abriu esse leque aí. Então, cabe aos municípios voltar o seu olhar para isso, preparar seus projetos. Por exemplo, hoje nas comunidades de base do interior, que a gente chama de SEBs, certo? Então, a necessidade é que é um poço artesiano. Prepare o projeto, cadastre seu município e cadastre no PAC 2. Se você não tem acesso, busque o poder municipal ou então direto, quem sabe lhe orientar para que você chegue até a Secretaria das Cidades e faça esse cadastro para que venha acontecer esse seu sonho, como eu falei antes do consórcio, né? Esse seu sonho de ter uma água potável em sua residência. A SEB são as comunidades eclesiásticas de base? De base, exatamente. Questão religiosa chama-se SEBs, né? Então é o seguinte, eu vi com bons olhos essa boa ação do governo hoje federal, através do presidente Lula, exatamente vendo essa necessidade e recebendo também, porque o administrador está para receber lá de quem precisa as demandas. Eu digo sempre que às vezes não basta você chegar nenhum povoado, nenhuma localidade, nenhuma rua e colocar algo que o cidadão lá não precise. Às vezes vamos dizer aqui uma coisa, fictícia, mas um administrador leva para um certo bairro carente, pobre, daquelas pessoas de menor vulnerabilidade, e aí ele leva um chafariz com aquela iluminação linda, com uma sereia estampada, que enche os olhos de todos. Mas às vezes ali a necessidade era outra. A necessidade era água, a necessidade era um posto de saúde, mas o administrador achou que o bom era aquilo ali que tinha visibilidade. A vaidade política. A vaidade, exatamente. Então tem que consultar. E o governo federal fazendo escuta, como eu participei de duas do Estado, de duas escutas do governo federal que veio até o Estado, eu participei de duas, é exatamente isso. A gente fazia a elaboração dos projetos, das necessidades da nossa regional e assim ficava cadastrado lá no sistema. Então, vendo isso, depois de receber esse relatório, criou o PAC 2, o PAC de aceleração básica de imediato. Isso está acontecendo já. Antônio, você, evidentemente, que com essa experiência que é a gestão pública, e no caso aí de intermediar, de ser ponte entre o problema e a solução, passando pela visão política, foi bem mais longe do que se espera. Na minha opinião, na minha visão jornalística, você fez entre aspas, um pacto, vamos dizer assim, através de uma federação partidária, você hoje compõe a gestão no que se refere ao desenvolvimento de Pedreiras, apoiando a prefeita Vanessa Maia. Isso foi fruto desse amadurecimento? Eu acredito que sim, porque a gente desenvolveu lá um trabalho, não digo de excelência, mas a gente tentou fazer o melhor e fizemos o melhor. Inclusive, não sou eu que digo, mas recebi da minha coordenadora nessas palavras: você desenvolveu com êxito o seu trabalho na sua regional, eu sou grato a você por tudo que aconteceu, né? Então, mediante isso, me credenciou a chegar num cargo hoje de assessor especial de consultoria. Ou seja, porque eu vejo muita gente hoje nas redes sociais, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, fazer crítica. Eu nunca fui de fazer crítica a administradores que passaram, que está aí, que tem perspectiva de chegar. Não sou de fazer crítica, eu sou de observar. E vendo isso, Temístocles, eu tomei uma decisão na minha vida de dar minha contribuição. Primeiro, me colocando à disposição, como eu disse, 2 pleitos passados, né? Me colocando à disposição, já você fazer algo. Depois o seguinte, quando eu fui convidado, recebi o convite para fazer parte do governo que
que é o governo Vanessa Maia, eu disse o seguinte: agora eu vou tentar também dar minha contribuição no governo municipal. Como eu dei no governo estadual, eu vou tentar dar minha contribuição no governo municipal. E lá estou tentando também desenvolver umas bandeiras que eu levei. Por exemplo, antes da nossa decisão, que hoje eu faço parte da federação, nós emitimos uma carta com alguns pontos que a gente ia lutar para que acontecesse a mudança. Por exemplo, nessa semana passada nós tivemos 2 reuniões já nesse sentido. Primeiro, com a questão jurídica do município, e depois com os aposentados e pensionistas do município de Pedreiras, tentando achar uma melhor via para amenizar os descontos que está acontecendo, que é uma lei federal, mas o município tem que sim adequar a essa lei federal, certo? Mas assim, a gente está tentando, conversando com a prefeita, os assessores, que é departamento jurídico, para que venha melhorar, ou seja, fazer algo que não venha prejudicar os aposentados que já contribuíram na sua vida de tantos anos de contribuição e hoje tem que se adequar passando por essa lei, mas a gente está conversando. E eu acredito que no final da nossa passagem lá, a gente vai deixar uma marca em benefício de quem está sofrendo. Isso significa, em outras palavras, que houve um amadurecimento da visão política dos entes que compõem. Eu sei como funciona mais ou menos isso, nunca fui candidato, nunca assumi um cargo do Poder Legislativo nem no Executivo, mas eu já participei dos diálogos da mesa e sei que quanto mais cabeças pensando, que quanto mais pessoas buscando soluções para um problema, melhores respostas virão. É preciso, no momento, como você deve ter feito, abrir mão daquela ideologia política para pensar na ideologia totalitária que é o povo, né? Sim. Como é que foi para você tomar essa decisão? Me falei, porque eu penso também assim, não é fácil. Tem um passado recente, mas você pensou, foi na cidade e no povo. Não é fácil, como eu disse, não é fácil. Primeiro, a gente conversa com a nossa base família, certo? Depois, com a nossa base de amigos que nós temos, que também nos acompanham nesse caminhar de 2 pleitos, né? E depois o seguinte, a gente prepara, sobretudo, um plano de ação. Como eu disse, hoje nós temos várias pessoas nas redes sociais que são médicos, que são engenheiros, que são cientistas de redes sociais, né? Mas às vezes não se dispõem a dar sua contribuição no que é necessário. Por exemplo, qualquer cidadão hoje pode fazer uma emenda, um projeto de uma emenda e levar para um parlamentar, entendeu? Pode levar uma sugestão para um secretário hoje de município, uma sugestão que seja viável de acontecer. Não aquela coisa de levar para o lado político no sentido de atrapalhar, mas dar, ou seja, aquela resposta que ele acha que poderia contribuir para o melhoramento, né? Então, o que nós estamos fazendo lá no governo hoje, que a gente foi, é exatamente tentar implementar algumas ideias que nós temos, que são 3 partidos, PT, PCdoB e PV. Isso a gente faz com reuniões quase semanalmente, de preparação, de conversa, de como está, o que a gente pode apresentar. A gente está preparando agora um projeto exatamente para levar para o poder público, a prefeita, no melhoramento de alguns pontos da cidade, no sentido de melhorar a vida das pessoas, como a questão da saúde, lá nas UPAs. E isso é uma coisa que às vezes a gente está de fora e não tem conhecimento, ou às vezes tem conhecimento e não toma nenhuma decisão. E nós tomamos a decisão de ajudar, contribuir para o melhor andamento desse setor, a administração pública. Ok. A última pergunta para fechar essa questão da política aqui com você. Dois mandatos, 2 pleitos, onde você foi candidato,
os pleitos são subsequentes, houve aumento no outro, e agora a pergunta, vai de novo tentar esse ano? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo quer né? saber. Exatamente. Amigo Temístocles, deixa eu te dizer, nós participamos de dois processos eleitorais, né? Antes de falar desses dois processos eleitorais, eu quando fui estar com o pretenso primeiro candidato da primeira candidatura dele, o Márcio Gerri, que já está na segunda legislação dele, eu disse para ele que eu queria apresentar o nome dele em Pedreiras. E ele me fez uma pergunta e disse, Antônio, quantos votos tu acha que tu tem em Pedreiras que tu pode contribuir com a minha campanha? Eu digo, Márcio, eu não tenho nenhum. Ele disse, como é que tu disse que não tem nenhum? Eu digo, aliás, eu tenho um voto, que é o meu, e vou pedir para minha mulher, te apresentar para minha mulher, para ela votar em ti. Eu disse, mas tu não tem juízo não, como é que tu vem dizer que não tem voto e tu vem pedir para me apoiar lá em Pedreiras? Eu disse, eu não tenho votos, mas eu tenho amigos que eu posso lhe referendar para esses seus amigos. E ele tirou, na primeira campanha dele, 292 votos aqui, de amigos que a gente apresentou. Olha só. Então, eu participei desses dois processos também, em uma situação assim, tipo, primeiro eu não acreditava. Do meio para o final, eu passei a acreditar. Só fazendo o que eu acho certo, que era visita, me apresentando e colocando nosso projeto exatamente para quando chegasse. Para você ter ideia, eu tenho uma agenda ali, velhinha, mas eu tenho escrito, quando eu parei, eu tinha 28 projetos escritos que eu ia desenvolver, que se chegasse na Câmara, né? Projeto esse que não seria só local, eu teria que buscar via Estado também, entendeu? Porque o legislador, às vezes, ele se atém só aqui em Pedreiras, como tem coisas. Antes nós conversando sobre esse Igarapé São Francisco, que ele corta a cidade todinha, lá do início da cidade até o final, lá desembocando no Rio Mearim. Eu criei 2 projetos para ele. Um seria uma via de muros de arrima, enlarguecendo ele, muros de arrima. Teria lugar que a gente iria ter problema com pessoas que já construiu, já pegando a margem dele, né? E com o Codó tem aquela questão de fazer uma via em cima dele, concretar, certo? Deixando pontos abertos, mas concretar para ser uma via aberta, uma via de circulação. E o outro seria uma estação de tratamento de esgoto lá no final, para quando ele chegasse no Rio Mearim, já chegando já assim, bem limpa, para que não prejudicasse o nosso Rio Mearim. E eu já tinha falado para pessoas do Estado, e eles acharam interessante. Quer dizer, não ia acontecer por aqui, mas eu ia buscar via Estado, né? E como eu disse, isso me credenciou para mais uma outra eleição que eu tive também nessa de 2020, a última eleição... 2020, né? Então, nas duas, eu sou o primeiro suplente. Diplomado, né? Que a gente recebe um diploma, né? Porém, não assumi nenhuma delas, mas sou o primeiro suplente dos 2 processos eleitorais. E você me perguntou se eu ainda vou tentar. Sim, vou tentar mais uma vez. Essa é a 3ª vez. Também, se não chegar, eu vejo que eu dei minha contribuição para 3 eleições. Não obtive êxito porque o povo não quis. Mas assim, a minha caminhada é exatamente como eu penso, que eu acho certo de fazer. Pé no chão, gastando chinelo, visitando todos os amigos, pessoas que me conhecem e colocando o meu nome à sua apreciação. Isso é o mais importante. Coisas que às vezes a gente é engolidos pela máquina, né? E isso é difícil. Porque se a gente chama assim uma briga desleal. Mas não vamos entrar nesse mérito, que cada um faz da sua maneira que acha melhor. Ok, então a título de colaboração, sábado passado eu dei uma caminhada aqui nessa parte mais central do Igarapé para dar uma olhada nele. E com o volume de água da chuva, ele parece que está mais limpo. Mas não é, porque está correndo mais água. Sim. Quando diminui a quantidade
de água natural, quando passa a ser mais as águas servidas, ele fica mais sujo. Mas eu observei também, vi vários jacarezinhos. Até filmei e coloquei nas redes sociais sobre isso. E também vários cágados. Cágados pesando acho que 5, 10 quilos. Eu fiquei impressionado com aquilo. Mas minha sugestão para você nesse projeto, ali ao lado, ou em frente à transportadora Mearim, né? Tem uma área muito bonita, cheia de bambus. E há o espaço dos dois lados para fazer uma pequena praça, algo diferenciado, porque ali não tem nem calçamento. Naquele espaço ali, é apenas 100 metros. Ficaria bom para um sábado levar crianças, ajudaria ali... Mini-bosque, né? É, o mini-bosque, acho que ali é região central. Então são essas ideias que eu passo aqui para um amigo, para, como eu digo assim, aquilo que é bom para Pedreiras, todo mundo tem que se meter. Todo mundo tem que querer colaborar. Não precisa você ser político. Traz a ideia para o Antônio. Leva uma ideia para ele que ele defende, né? Com certeza. Eu vi seu comentário nas redes sociais aí. Eu achei muito louvável e é muito bom. Agora é o seguinte, o que acontece ali? Você disse que nem calçamento tem, né? Uhum. É porque ali, Temístocles, infelizmente a gente chama de quintal. Então é quintal daquela... particular? Particular, Tem que a pessoa lá doar para o município para se fazer benefício, né? Infelizmente a gente chama que aquela rua ali foi aberta para encurtar a questão de uma rua para outra, né? Aquela travessa Carvalhinho com a Benildinina ali, né? Então ali é propriedade particular. Exatamente. Então teria que haver uma doação para que fizesse projetos para aquela rua ali. Que infelizmente a gente olha quase no centro. Antônio, eu vou falar aqui como cidadão que mora nessa cidade, estou com minha família aqui. Sim. Aí nós temos 2 caminhos. A empresa, a família doa para a que foi de direito, ou vai para os rigores da lei. O que não pode ficar é aquele negócio do jeito que está ali. Porque então que o dono feche. Feche, bote um muro e bote um portão para entrar os carros ali. Não. Porque fica difícil a gente atravessar de um lado para o outro. Aí agora eu entendo. Eu vi quando o Gaúcho estava fazendo lá e as pessoas criticaram. Por que se jogaria, não faz o calçamento? Eu não sabia. Tinha essa ignorância comigo. Né? Mas então, o que eu quero aqui? Não se trata de comprar conflito com as pessoas nem a família. Se trata do desenvolvimento. Sim. Que o município também, se for o caso, pague. Indenize, porque é bem público, vai servir para todos, né? Isso é apenas uma sugestão, Antônio, porque você se propõe, e por coincidência ou não, nós nem tocamos nesse assunto, mas eu faço porque eu acho que todo cidadão, toda cidadã, tenha o poder já de votar, tem que pensar no bem-estar da cidade, não só o seu local, mas como um todo. Bom, vamos agora mudar, porque já falamos de política e você já se colocou à disposição, e aqui eu quero pedir licença aos rigores do STF, não estamos fazendo propaganda, nós estamos buscando apenas uma possível pré-candidatura, certo? Que nos autoriza a própria lei no país a falar desta forma. Nem um instante aqui se pediu voto, nem um instante se tratou de composição política partidária no sentido de elegê-lo. Isso eu sou tranquilo, eu uso do bom senso e da ética nas minhas entrevistas, porque eu tenho que salvaguardar ao meu convidado como a mim também. É lei, é ética. Mas agora nós vamos falar, talvez a parte mais importante dessa entrevista. Todo homem precisa de um contato direto com Deus. Ou ele contacta com Deus na benevolência, ou ele é obrigado só a se lembrar de Deus nas dificuldades. Na dor. E você traz aí com você, no seu nome, como é que se diz, uma composição, quer dizer, você não é conhecido pelo seu nome de origem, é pelo Antônio do Terço. Como foi que isso aconteceu? O que foi que se impactou na sua vida? O que representa para a sua pessoa? O meu nome, como você diz, não é muito conhecido, é Antônio Gomes de Lima, né? Eu esqueci de dizer no início que sou filho de cearense. Meu pai veio do Ceará naquela seca terrível que aconteceu lá, e ele foi um retirante para o Maranhão e chegou aqui, se instalou ali às margens do Rio Mearim, próximo a Pedra Grande, né?
Mas a minha história com o terço se deu o seguinte: eu e meu irmão Edivaldo, a gente fazia parte do terço de Trisdela do Vale. A gente já participava lá, né? E eu digo que surgiu do anseio do homem rezar, do homem estar mais próximo da oração de Deus, né? E aí é o seguinte, a gente levou essa proposta para o padre Valdenício, que ele era o pároco na época aqui de Pedreiras, né? A gente levou esse projeto, né? Que já acontecia em outras cidades, que quando lá surgiu era movimento. E a gente ele levou para uma assembleia, que a gente tem uma assembleia na paróquia, todas as paróquias têm uma assembleia, que a gente faz o planejamento do ano, né? Do ano seguinte. E levou a proposta e, para nossa alegria, foi aceita, né, e aprovada por unanimidade essa questão de formar o movimento Terço dos Homens, certo? Ele foi formado no dia 3 de agosto de 2009, portanto, esse ano fará 15 anos, e quando a gente começou esse movimento, foi um movimento que a gente se assustou. Inclusive, nós temos matérias aí, eu acho que se você buscar você vai encontrar matérias, que até a Mirante fez essa matéria aqui, do quanto era grande esse movimento aqui em Pedreiras. Ou seja, lotava a nossa igreja, a gente teria que botar mais cadeira para suprir essa necessidade, né? Porém, deixa eu te dizer, a minha experiência foi de alegria. Eu estava nesse momento em êxtase, porque a gente celebrava um movimento que estava trazendo os homens para a igreja. Mas também tive uma experiência, Temístocles, também de sofrimento, de dor. Imagina, foi formado 3 de agosto. No dia 11 de outubro, véspera das crianças, eu tive também a experiência de ter que devolver minha filha ao céu. Olha só, eu disse, pronto, acabou, tudo está acabado para mim. Enquanto eu estava vivendo aquele momento maravilhoso de oração, de vivência com os irmãos, de trazendo homens sendo resgatados, estava a gente acompanhando aquele negócio lá, e de repente eu caí por terra. O buraco negro surgiu na minha frente. E aí eu não sabia o que fazer, eu me isolei, só chorava, porque acontece isso quando você está no melhor momento. O que Deus quer de mim nesse momento? E eu simplesmente não tinha resposta para o acontecido daquele momento. Eu fiquei isolado 15 dias isolado. Eu lembro daquele poema Pegadas na Areia. Não era eu que andava, era o Senhor que me levava, né? Então, o seguinte, depois de 15 dias, eu trancafiado no quarto, né? Quando me chamaram lá fora, para minha surpresa, tinha mais de 300 homens, eu me arrepio todinho, 300 homens lá na minha rua, que é uma rua pequena, mas cheio de cadeiras e lotado. Pronto. Então, o seguinte, daí me veio mais a pergunta, meu Deus do céu, o que você quer mais de mim? Já me deu tudo dessa alegria e, no entanto, agora me tira. Então, eu só fiquei assim, maravilhado, assim, em êxtase mais uma vez, porque eles rezaram o terço, eu só chorava e eu disse, vamos ver aí. Eu tentei voltar de novo, tímido, mas retornei. Outra coisa, foi as duas cidades, Pedreiras e Trisdela, juntaram nessa noite lá. E aí eu fui tentando devagar, juntando força dos amigos, dos irmãos, nossos diretores espirituais, e comecei a me reerguer de novo. Eu digo que eu me vi numa encruzilhada aqui. Ou eu me sucumbia no álcool e morria, porque a minha vontade era de morrer, ou então ia para a oração, que era que estava me chamando. Então eu resolvi abraçar o terço
com todas as forças, inclusive que me acompanha aqui, ó, direto, tá aqui, ó. Não deixo em hora nenhuma, porque isso aqui é a arma poderosa. Esse é o instrumento. Eu digo sempre que ele restaura, restabelece e te ressuscita. Ele me ressuscitou. Me ressuscitou porque eu estava morto e ele me ressuscitou. Então, de lá para cá, nós vivemos muito momento. Eu lembro, a Beth aqui é testemunha, que no primeiro ano nós fizemos um show aqui em Pedreira com a irmã Tereza, que lotou esse clube aqui, que na época era a Estação Cidade, né? Ali é grande, lotou, que não tinha espaço. Nós ganhamos da Câmara moção de aplausos. Então a gente vem nessa caminhada de restaurar homens. Só citando dois casos que aconteceu de milagre lá, foi um que você não conhece, nem eu acho que os de Pedreiras aqui conhecem, se eu falar do José de Ribamar Pereira Silva. Ninguém conhece. Mas se eu falar o Gipão, todo mundo reconhece. 47 anos na droga. Chegou ao final do fundo do poço. E ele nos procurou e eu disse, meu irmão, o que eu tenho que fazer por você é te colocar no ciclo de oração diante do altar do Senhor e ver o que ele pode fazer, que nós não temos força para fazer nada contigo. E ele ainda estava no efeito da droga, saiu, a gente pensava que ele não retornava, retornou. E acredite, esse homem foi transformado, não por mim, claro, longe de mim, não por meu irmão Edivaldo, e sim pela força de Deus, a intercessão de Maria e o Espírito Santo que agiu. Ele chegou ao ponto de deixar de usar os remédios, me entregou lá diante do altar e disse, a partir de hoje eu não uso mais essa medicação. Fui chamado pela doutora Lana e doutora Sandra, que eu não poderia fazer aquilo. Eu disse, mas eu não estou fazendo nada, nós estamos ajudando ele ao tratamento dele. Você não pode tirar os medicamentos dele. Eu digo, não sou eu, doutora. É ele que tomou essa opção. Então a gente manda ele para São Luís por tratamento todo mês, mas assim ele decidiu. E ele foi um homem restaurado. Pagou um preço. É rápido porque a droga estava tão impregnada na questão da corrente sanguínea dele que ele não durou muito tempo. Ele veio a falecer. Mas nós entregamos ele de volta à casa do Pai com todas as honras merecidas que ele tinha naquele momento, né? Outra foi 2 intrigados que trabalhavam junto, vou falar a empresa, mas não vou falar os nomes, que era a Funasa, né? Dois irmãos que faziam parte intrigados de sangue a fogo. E isso estava com 10 anos sem se falar. E um subiu no altar lá e chamou ele, queria pedir perdão a ele e pedir desculpa, e se abraçaram diante do altar. Quer dizer, eu estou citando esses 2 milagres, mas outros aconteceram nesse tempo, nesses 14 anos que fizemos, e nos 15 anos que irá chegar, muitos milagres aconteceram de famílias, homens restaurados e mudados assim o seu comportamento de vivência. Bom, essa experiência do Texto dos Homens ela é muito rica em todo o Brasil. No ano passado, se não me falha a memória, foi a primeira vez que houve uma comemoração do Dia Nacional do Texto dos Homens. Nós temos hoje um projeto de lei. 5 de setembro, 8 de setembro, se não me falha a memória, é o dia que o deputado Eros Biondini, porque nós temos a questão política, às vezes, taxa os políticos com pessoas ruins. E eu fiz pesquisa disso, e nós temos muitos políticos hoje consagrados dentro da igreja sendo político. E isso é uma marca que a gente não pode esquecer também. A política não é para pessoas ruins, a política é para os bons. Agora, porém, às vezes os bons não assumem e os ruins vão lá e assumem o seu lugar. Entendeu? Então a política é para os homens, é para os bons, certo? O Eros Biondini, que é da Canção Nova, que é um cara, eu digo que é um político consagrado, pregador, entendeu? Ele fez para a gente, nos deu esse presente do Dia Nacional do Texto dos Homens, e nós vamos passar a celebrar agora na Diocese. Todo esse dia nós vamos passar a fazer um movimento
celebrativo. O que eu falei antes que era movimento, que hoje não é? Hoje é pastoral do Terço dos Homens. Nós temos um estatuto e hoje é pastoral do Terço dos Homens, não é mais movimento, né? Então tá aí a questão da diferença de quando começou para hoje. Hoje nós temos um estatuto que rege todos os direitos e deveres. Nós temos a questão social que a gente tem que fazer. A primeira segunda-feira de cada missa, de cada mês, tem a missa, que a gente recolhe alimentos, que a gente chama Cesta das Boas Obras. A gente não divulga isso, nunca divulgamos. E a gente leva seu Chiquinho, que é uma pessoa do bem também, você conhece. Sim. Ele é que recebe e ele já sabe as pessoas que leva. Eu não tenho conhecimento para quem ele leva, também não acompanho, porque no início eu comecei a acompanhar meu irmão e apresentador, Beth, e eu me senti mal, porque é tanta pobreza, tanta necessidade, que eu saí mal. Eu digo, a partir de hoje, você acompanha, leva, não vou mais acompanhar. Então, não sei para que ele leva, mas ele todo mês ele recebe os alimentos, forma as cestas e leva para aquelas pessoas necessitadas. Esse diálogo aqui final, eu não poderia deixar de incluir dois fatos fundamentais, dois momentos da cidade. Primeiro, antes de passar a pergunta, que foi a chegada há 10 anos, me parece, do padre José Geraldo aqui, né? Sim, sim. 13 anos? Não, 10 anos, né? Quando ele, recém-formado, Sim. Veio aqui e mudou a visão da Igreja Católica aqui dentro. Outro fato tem sido os empreendimentos da Igreja no sentido de tornar essa cidade uma espécie de romaria. E aí o empresário Branquinho Júnior, com a sua família, doou para a igreja um terreno aqui em frente, ali ao lado praticamente do shopping, terreno muito bem localizado e estratégico, mas criou o Horto dos Milagres. Isso também a gente pode chamar de milagre. O padre Zé Geraldo está aqui, fazer isso tudo que ele faz, é um homem incansável, não sei como é que ele aguenta. E o fato do Branquinho Júnior, que não é daqui, mas veio de fora e faz esse complemento de ações em prol de quem precisa. Temistro, o padre Zé Geraldo, hoje, ele é considerado como o padre Pidão. Entendeu? O padre Pidão. E a gente aprendeu isso com ele também. Pedir, não pra gente, mas pedir pro próximo, pra gente fazer algo. Eu agora estou para prospectar um lugar para fazer a Casa da Mãe Rainha, que a gente quer deixar a nossa marca também. Nós já deixamos alguns pontos, como reforma, pintura de igreja, reforma do patamar ali, que há tempos atrás o poder público se negou e nós entramos nessa missão, fizemos a Casa do Sítio, a casa lá de encontro do sítio, né? A Pastoral do Terço. E nós queremos deixar a nossa marca aqui na cidade, é a Casa da Mãe Rainha. Eu já tenho esse projeto, estou em busca de orçar um valor para essa construção, né? Pelo menos no início. E estou, assim, em negociação com uma casa ali, que já nos foi cedida para essa coisa, para esse empreendimento, né? Casa da Mãe Rainha. Mas, assim, há um empecilho que foi dado parte para uma associação aqui, entendeu? E a outra parte seria a nossa, né? Então, eu estou buscando o documento, a gente fazer o documento. Quando estiver pronto, eu vou lhe apresentar, que você vai ser um parceiro nosso, vai nos ajudar, entendeu? Não tem a menor dúvida. Então, o padre hoje, dizem, o padre é político. Não, o padre, ele desenvolve a política do bem, a política do necessitado. E isso o Leonardo Boff já falava, já citava, né? O padre lá de São Paulo, aquele que é muito criticado, né? Júlio Lancelotti? Júlio Lancelotti, ele já faz isso. E o nosso Papa nos chama a gente sair dessa igreja parede e ir para a igreja fora das uma extensão, né? Exatamente. A igreja em missão, a igreja em saída, né? E ele desenvolve muito bem. Já disseram muitas vezes que o padre Zé Geraldo é candidato. E ele já tirou isso do foco muitas vezes. Eu não sou candidato a nada, porque a minha missão é ser padre e ajudar as pessoas, né? Ele, do jeito que ele pede, como eu tenho certeza que ele chegou pro seu Branquinho, ele chega para todos
e pede também, certo? Graças a Deus, a nossa igreja é muito solidária, os nossos irmãos empresários são muito solidários, o poder público ajuda também, mas é porque ele vai em busca, ele vai atrás. Sabe por quê? Já dizia o Betinho, a fome não espera, a fome dói. E ele se sensibiliza pela dor do irmão, a fome do irmão, certo? Nós temos agora, criação do santuário dele também, ideia dele, a cozinha de Benedito. É maravilhoso, você pode, se você não conhece, vá lá, veja a alimentação que é servida para aqueles homens que vivem na rua. É homens drogados, sim, mas a gente não pode eliminar aqueles homens. Nós temos que trazer eles para o nosso meio, curar eles daquela doença da droga, o álcool, que é a droga lícita, e a droga ilícita também, são doenças. A gente precisa pensar no tratamento, primeiro químico e depois espiritual. É isso que a gente busca também. Nós recebemos, nas segundas-feiras, tantos homens que chegam drogado também, embriagado. A gente busca, bota ele num lugarzinho ali para sentar. Às vezes ele não percebe o poder da oração, mas a gente está orando por eles também. Senhoras e senhores, conversamos com Antônio do Terço. Você ouviu o relato da vida, o relato profissional, falou inclusive dos momentos de angústias, das provações, mas posso vos dizer a todos vocês que foi uma entrevista muito bonita. Uma entrevista que deixa você para fazer as duas análises. Claro que eu não o convidei com intenção nenhuma política, mas ele se projeta porque é um direito, é um dom dele também de querer ajudar as pessoas através de um universo maior que chama-se as políticas públicas. Algumas que ele citou aqui, por exemplo, a questão do Igarapé. Antônio, muito obrigado, muito honrado com a sua visita e as suas considerações. No início que eu recebi o convite, eu fiquei lisonjeado com esse convite, né? Obrigado. E depois eu vi nas chamativas do programa liderança política. Me assustei, entendeu? A minha liderança política eu não considero assim uma política, a liderança conquistada, quero deixar isso bem claro, não conquistada pela questão material, mas sim pela questão de andança, de amigos e escolher das pessoas para o meu nome como uma pessoa que se alada a eles e caminha junto com eles, né? Então é essa que é a proposta da gente quando resolve trilhar o caminho da política. Eu tomei a decisão de entrar na política, vou dizer aqui, por causa de uma palavra. Exatamente. Qual a contribuição que você dá para a política? Eu digo, eu voto. Não é tudo. Você precisa dar mais. Se filiar e colocar seu nome à disposição. Eu digo, realmente é verdade, né? E também uma palavra que me prendeu muito é a política é para os bons, como eu citei aqui. Como os bons não aceitam, os ruins vão lá e se aposta que é um direito seu de se propor a ser político, né? Eu fico feliz com muitos nomes surgindo aí, muitos nomes bons. Então, graças a Deus que o povo está se despertando. Fico triste também pela questão das mulheres. As mulheres têm que participar mais do processo eleitoral. Tem designado 30%. E as mulheres são protagonistas de uma história linda, linda, de mudança. Primeiro dentro do lar, você sabe, né? Uhum. E depois na história de construção de tudo nesse país. Tem um processo de construção. E a mulher está à frente. A mulher é protagonista. Então você, mulher, não fique afastado. Venha para a linha de frente. Tá bom, muito obrigado, senhoras e senhores. Estamos encerrando o programa desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. Nosso entrevistado foi Antônio do Terço. Amanhã estaremos de volta em mais um programa. Estamos aguardando e certamente será a entrevistada a senhora Maria Rita, não é isso?
que é da Associação das Cravadeiras de Coco, que é outra história fantástica que nós queremos levar até você. Não se trata de esmiuçar a vida deles pelo fato de quebrar coco. É pela coragem que essas mulheres têm e por se tratar do maior projeto ou do maior programa de mulheres em vista de uma causa social da América Latina. São mulheres que viajam, a gente nem sabe, mas tem delas que viajam pelo mundo inteiro, falando da organização, falando de como se superaram e de como ainda é preciso fazer muito por elas. Muito obrigado, tenham todos um ótimo dia e até o próximo programa. Oração do Horto dos Milagres.